Boa noite, pessoal. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, tá? Não leva a mal, não. Quem quiser ouvir o conselho, ouve. Quem não quiser, pula o vídeo. Se você não sabe um assunto, não comenta, porque você leva outros católicos ao erro. Você tá entendendo? Hoje eu vi um negócio, uma católica criticando um período medieval, repetindo a propaganda dos iluministas do século XIX, que a igreja matava e perseguia as pessoas, que a Guerra Santa foi algo em vão, só chegava os cristãos e matava todo mundo. Não foi isso. O próprio cristão está atacando a igreja católica sem saber. Primeiro, a Idade Média foi o período mais tecnológico e de melhor estado de bem, de vida, bem estado social da humanidade. O nome é média. Idade Média, todo mundo tinha uma vida mediana. O que cria essa desigualdade gigantesca, essa fome, essa miséria, é o iluminismo que passa a colocar o homem como Deus, o iluminado, o conhecimento, e você gerou essa desigualdade gigantesca que tem no mundo hoje. Não foi a Idade Média. A Idade Média é um período maravilhoso de vida para todo mundo. Ah, perseguição às bruxas, tá? Mentira. Quem criou o direito, quem criou o direito de defesa, apelação, tudo foi a Igreja Católica. Porque tinha movimentos lá dentro, malucos, que tudo para eles era bruxa, a Igreja Católica criou. Então, se tem justiça hoje, a Igreja Católica criou. Se tem conventos hoje, desculpa, convento não, asilos, a Igreja Católica criou tudo no período medieval. E aí eu vejo católicos criticando o período medieval sem saber a questão da Terra Santa. Iam apagar Jesus da história. É por isso que o Papa pede para que cristãos se tornem voluntários para lutar para retomar. E a maioria das pessoas que foram nobres, que abdicaram da sua riqueza, tornaram-se pobres e foram lutar por Cristo. Vamos estudar antes de falar merda. Tá, vamos estudar. O período áureo do catolicismo foi o período medieval. O período medieval foi o período que nós quase chegamos ao paraíso terrestre. Porque todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha uma vida. Ah, mas os senhores dos feudos escravizavam. Não. Você tem que entender o contexto. Ó. A Península Ibérica estava tomada por muçulmano. Só tinha um pedacinho, um paizinho, um reino cristão chamado Galícia, em cima de Portugal, que resistia. Conforme ele ia tomando território, ele ia construindo fortaleza, ia criando o quê? Os duques e assim por diante, os feudos e tal. E o senhor do feudo pegava parte da produção do pessoal que plantava, dos camponeses, para quê? Para no período do inverno os camponeses terem o que comer. E o que sobrava era trocado com outros feudos. Então, se esse feudo fazia aveia, o outro fazia trigo, o outro não sei o que, e eles trocavam o que sobrava entre si. Então, vamos estudar antes de falar merda sobre o período medieval. O período medieval foi o período mais brilhante da história da humanidade. Eu fiz um vídeo aqui, ó, procurem aí, ó, eu acho que é história medieval, procura, tá bem detalhado, vamos estudar. Aí eu falo, aí a pessoa pergunta, de onde você tirou? Dos livros da história do cânone católico, me dê as fontes, me dê. Agora, eu leio o livro de 2013 a 2018, agora eu vou ter que lembrar todos os livros que eu dei para dar a fonte, para pessoa. Pesquisa, minha filha, tá tudo disponível na internet. Você entra na internet, você pesquisa, não precisa confiar em mim. Se você viu o que coisa, você joga no GPT e fala assim, ó, quais foram os livros que deram isso aqui? O GPT vai te dar, você vai atrás e lê, baixa o PDF e lê. A história, não, mas é repetição. Ai, mas eu sou historiadora. Então vai ler. O que é a função do historiador? Ler história. Vai ler. Eu espero sinceramente que esse livro chegue em... Esse livro não, desculpa. Esse vídeo chegue em algum padre ou algum bispo. Se você conhecer algum padre ou algum bispo, envie esse vídeo para ele assistir esse vídeo inteiro, tá certo? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Essa nova ideia que está correndo dentro da Igreja Católica vai criar protestante, vai criar apostasia, vai criar só heresia. Vamos lá. A catequese da igreja, como é que você deve ensinar a catequese da igreja? Ah, não vou ser o supra-sumo, não, vamos lá. Ó, eu fiz agora recentemente a catequese, porque como que eu fiquei ateu durante bastante tempo, tal, me afastei da igreja, beleza. Eu não fiz agora a crisma, a catequese, a confirmação, tudo. Na minha sala, tá? Na minha sala tinha 3 pessoas que sabiam ler, adulto. 3 pessoas que sabiam ler. Como que eu sei disso? Porque o professor pedia para o outro aluno ler, assim. Aí, eu tô sem óculos, aí eu não enxergo. Você vê que a coitada da pessoa não sabe ler, mas ele tem vergonha de falar que não sabe ler. Tá entendendo?
Aí o que que eles querem ensinar a catequese agora? Ó a maneira que eles querem ensinar. É lendo. Como assim, ó? Você lê um trecho e me explica o que você entendeu. Se a pessoa não sabe ler, criatura, ela vai parar de ir pra catequese. Por que ela vai parar de ir pra catequese? Porque ela tem medo de passar vergonha. Ela começa a travar lá na frente, alguém ri, algo do gênero. A pessoa fala, não vou ficar vindo esse aqui não. A vontade de Deus não vem. O catequista tem que fazer o seguinte, ó. Vamos ensinar pros catequistas desse país. Que eu não sei se é todos, tá? Lê o versículo bíblico. Lê o que está no catecismo da igreja e pergunta individual para cada um. Cada um você vai lendo um versículo e fazendo uma pergunta. Não é fazer a mesma pergunta para todo mundo, que todo mundo vai sair repetindo a mesma coisa. Porque você esforça, faz com que o aluno corra atrás, que ele leia para ele não passar vergonha na frente dos coleguinhas. Ele vai assistir um vídeo no YouTube, ele vai aprender a catequese de verdade. Como é que você aprende? Como uma criança aprende? Repetindo o que o pai e a mãe falam. Se você tem um pai que fala francês e uma mãe que fala inglês, e o pai fala só em francês e a mãe fala só em inglês, a criança vai crescer com 2 idiomas. O cérebro dela liga automaticamente. Quando ela falar com o pai, ela fala em francês. Quando ela fala com a mãe, ela fala em inglês. Como que a catequese... Mandem isso pro bispo de Latrão, pelo amor de Deus. Como que você vai ensinar catequese para uma pessoa analfabeta, que é 68% da população brasileira? Como que você vai ensinar pedindo para a pessoa ler? É por isso que o pessoal não vai, meu Deus do céu. A catequese tem que ser lida. Se o professor está com preguiça de ler, não seja professor de catequese. Lê, meu Deus do céu, lê. Pega um aluno da classe, fala assim, fulano, vou ler Mateus. Presta bem atenção no que eu vou ler, que quando eu acabar de ler, eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa vai aprender. Agora nós estamos formando cristãos para tomar a primeira comunhão e se confessar. Eles não estão dispostos a morrer por Cristo, nada. Aí chega um protestante e fala, imagem é idolatria, ele abandona a fé católica, peca contra o Espírito Santo e vira protestante. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu fui numa palestra hoje em Florestópolis, tá? Porque eu estou estudando para ser professor de catequese, eu tenho que ir nessas palestras. A mulher começou a me atacar o período medieval da igreja. Ela começou a atacar a reconquista cristã. Os cristãos iam lá e matavam todo mundo. Não foi isso, minha Nossa Senhora. E todo mundo que está na sala, que é todo mundo medianamente baixo intelectualmente, tem uns ali que se acha, eu sou professor. Então vai ler, porra. Vai ler a história da igreja, vai estudar os doutores da igreja. Eu dei uma lista de livros para a pessoa. Falei, filho, ó, estuda a teoria das cores, estuda a história da igreja, estuda... Dei tudo, Santo Agostinho. Ah, mas Santo Agostinho é do período medieval. Mas no livro de Santo Agostinho tá que ele tirou dos códices cristãos, minha filha. Vai atrás dos códices. Se você ler o livro, vai estar lá tirado dos códices. Então você procura os códices. Ah, mas eu não sei latim. Então, filho, então por que você tá falando, minha Nossa Senhora? Vai estudar, pelo amor de Jesus. Nós vamos criar apostasia dentro da igreja. A apostasia vai começar agora. Eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Tô falando. Eu espero que esse vídeo chegue ao Papa Leão, tá? Ao bispo de Latrão. Vai criar apostasia dentro da igreja. As pessoas são analfabetas, as pessoas têm vergonha. Como que você vai ensinar catequese pedindo pra pessoa ler, minha Nossa Senhora? Nós estamos tendo conversões em massa, tá? 90 e poucos se batizou, beleza. Mas eles não estão aprendendo nada. Eles estão lá indo lá escutar a catequese, fingir que tá entendendo, lá contigo também tomar hóstia. Na primeiro retardado que chegar e falar assim, ó, e baixa aí a idolatria, não sei o que lá, e ele vira crente. É hipocrisia. É hipocrisia correndo solto. Aí eu tive que discutir. A mulher, quem é você? Como que você sabe? Porque eu tava do outro lado. Falei pra ela, eu trabalhava pro outro lado, minha filha. Eu li tudo, eu sei tudo. Agora a pessoa vinha atacar pra mim o período medieval. Atacar a reconquista cristã. Se existe hoje a igreja do Santo Sepulcro, foi porque mártires cristãos nobres abandonaram a riqueza deles por Cristo, abandonou tudo, igual a parábola do homem rico, e foi lutar por Cristo para reconquistar aquilo lá. Agora chega uma neocatólica, modernete, e ataca a igreja. Não, mas nós temos que pelo amor. Nós temos que ensinar o amor. Que amor é esse que você não tem piedade por quem não sabe? Isso não é amor. Isso é concentração de poder. Vocês estão querendo acabar com a igreja católica de dentro para fora. Estão querendo acabar com a igreja católica de dentro para fora. Você tem que pegar a faca de acordo com quem está na mesa.
Quando eu vou dar uma explicação, eu tenho que simplificar o máximo possível para outra pessoa entender. Não adianta eu falar. Aí eu peguei e falei para ela começou a atacar. Falei, não, você vai me desculpar, tá errado. Você tá indo por uma propaganda satânica do século XIX. Tudo que hoje você conhece do medievalismo, metendo pau no período medieval, foi o século XIX, o século das luzes, o século satânico, que colocou tudo isso daí, meu Deus do céu. O medieval é das trevas. Que treva? Todo mundo tinha que comer. Não tinha escravidão, não tinha favela, não tinha os camponeses, tinha comida, todo mundo tinha. Aí chega o século XIX, volta a escravidão, cria-se favelas, cria a pobreza, cria a desigualdade, constrói palácios belíssimos para senhores morais, escravizar os trouxas. E aí, o cristão... Pelo amor de Nossa Senhora, meu Jesus Cristo, presta atenção. Quando Jesus disse, amai uns aos outros como vos amei, ele está falando, tenha paciência com os burros. Só que tem hora que não dá para ter. Tem hora que não dá para ter paciência com o burro. Meu Deus do céu, olha, presta atenção. Se você cria um católico hipócrita, você gera um apóstata. Eu fui apóstata porque os coitados da minha mãe e do meu pai têm educação muito, muito baixa, tal, assim por diante. E eu via que era uma hipocrisia, aquele católico que, eu sou católico, não vai na missa. Sou católico, vou no benzimento. Sou católico, vou não sei o que. Fala, que hipocrisia, Deus não existe. Por quê? Porque olha esse imbecil, olha isso aí. É isso que você vai criar. Na melhor das hipóteses, você cria um ateu. Na pior, você cria um protestante. Que o protestante, ele incomoda todo mundo. O ateu, ele não incomoda, ele vai pro inferno sozinho. Entendeu? Ele escolheu a caminhada dele, ele desce para o inferno sozinho. O protestante, além dele ir pro inferno, ele te incomoda. Que sociedade vocês estão querendo criar? Já foi provado na Segunda Guerra Mundial que se você tirar Cristo da jogada, o que acontece? Vocês estão querendo tudo de novo. É a idiotização coletiva da sociedade. Vamos ter um pouco de... Vamos ter um pouco de bom senso. Tá? Eu sinto muito se eu ofendi alguém, mas não dá. Você pega uma sala lotada de pessoas humildes e caridosas, porque você vê ali que tá todo mundo, aqueles catequistas, são tudo pessoa de coração bom. Aí você pega uma retardada e coloca ela falando heresias e coisas, e essas pessoas vão sair repetindo para as crianças. Porque ninguém tá ali leu, meu Deus. A pessoa no máximo lê o catecismo e a Bíblia, ele não vai ler a história da igreja, ele não vai ler Marte, ele não vai ler nada, ele só vai sair repetindo. Você que sabe, você tem uma responsabilidade maior do que quem não sabe. Eu saí em defesa da fé, tá? Todo mundo tá me odiando lá dentro, minha orelha tá queimando aqui, ó. Isso é coisa de retardado, a orelha queima, estão falando mal. Todo mundo tá me odiando, mas eu fiz minha parte como cristão, eu defendi a Cristo. Falei, é heresia o que você tá falando. O que você tá falando é propaganda do século XIX. Aí a outra no fundo, mas então vai lá na frente da aula. Vai lá na frente da aula, de onde você tirou as fontes. As fontes, vai ler, porra. Vai ler. A coisa que ela me falou. Que ela falou lá. No período dos apóstolos não existia a Bíblia. Olha que heresia. Que heresia é essa, meu Deus do céu? Primeiro, existia a Bíblia. Ela não existia a biblioteca toda junto, mas ela existia. São Mateus, o grego, escreveu as histórias todas. Ele escreveu. Cada comunidade tinha cópias das histórias e eles se focavam em um ponto da escritura. Tanto que o apóstolo Paulo escreve, igual o Papa, fazendo a bula, explicando o que está errado, para Coríntios. Está lá na Bíblia. E a mulher me fala que não tinha a Bíblia escrita. Aí depois ela veio com a justificativa. Mas a Bíblia demorou muito para vir. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia porque Gutenberg não tinha inventado a prensa ainda. A prensa foi séculos depois. Aquilo era feito por copista, papel era caro, tinha incêndio, tinha traça, tinha ataque muçulmano. Você tinha que mandar cópia de um convento pro outro para tentar salvar a Bíblia. Se existe a Bíblia hoje é por conta dos beneditinos que copiou e que mandava para tudo quanto é convento da Europa. Aí a mulher vem me falar que não existia a Bíblia escrita. Nós estamos voltando aos cristãos do primeiro século. Ela nunca leu o primeiro século na vida dela. Ela nunca leu, porque os cristãos do primeiro século eram os cristãos mais intelectuais da história da vida da humanidade. Porque você tinha que estudar, se provar cristão para depois você ser batizado em Cristo. Não era assim, sou cristão, batizou. Não, você tinha que escutar tudo que Jesus fez, acreditar de coração, querer. Aí você era cristão confirmado. Aí outra heresia. Não, o Espírito Santo não entra através do batismo, ele entra pelo quê?
Ele entra pelo quê? Você tá lá na Bíblia assim, ó. Jesus se batizou por João Batista e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Este é meu filho muito amado. O Espírito Santo agora não entra mais no batismo. Não entra no batismo, o Espírito Santo. Esse é o que está sendo ensinado. Eu vi com esses olhos caterrados como eu tava lá hoje. Aí pega e fala assim. Peraí que eu estou um pouco nervoso. Deixa eu dar uma pausada nesse vídeo pra me acalmar um pouquinho. Aí quando viu que eu tinha falado, tudo que eu ia falar, e fala, eu não tenho certeza absoluta, eu vou falar o que eu conheci, tá, mas o estrago já tá feito. O estrago já tá feito. Tinha que ter uma supervisão do bispo, de qualquer coisa, para saber o que está sendo dito nessas palestras de catequese. Porque vocês vão gerar apostasia dentro da igreja católica. A maioria das pessoas são humildes e de bom coração. Inclusive os catequistas que estavam lá presentes. É tudo gente humilde, gente de bom coração. E eles estão sendo lá levados por pessoas que estão buscando, ou não sei se está buscando poder, o que é, ou se é inocência, porque não julgar é para não ser julgado, porque como é juiz que você julgar será julgado. Mas pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de cuidado com a palavra de Deus. Vocês vão pro inferno por profanar a palavra de Deus. Vai ser fariseu usando a palavra a seu favor. Nós não podemos fazer isso. Ó, no primeiro, eu ouvi ela falar assim, no primeiro século os cristãos nem tinha nada contra os homossexuais. Jesus disse para nós amar uns aos outros como vos amei. Mas se você falar, passar a mão na cabeça e falar tá certo, não tá certo. Mas você tem que ter piedade cristã, porque Jesus disse amai-vos aos outros como vos amei, não julgai para não ser julgado. Olha lá o strep que tá no seu olho, não a trave que tá no olho do seu... Vê o strep que tá no olho do seu irmão, não a trave que tá no seu. Você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe se a pessoa passou abuso, você não sabe se é um problema mental, o que é. Você não tem que julgar. Agora você não pode jogar o cânone fora e falar agora faça o que tu queres porque tudo é da lei, porque isso é Aleister Crowley. Isso não é catolicismo. Tá? Isso é satanismo. Isso é satanismo. Vão gostar de mim? Não vão gostar? Minha parte eu fiz. Tá? Minha parte eu fiz. Eu defendi a fé católica. A paróquia inteira vai me odiar. Vai ter gente lá dentro me odiando lá. Tá? Mas o meu coração tá livre. Eu fiz minha parte de defender a fé de Cristo. Não fui hipócrita. Não fui um personagem. E que Deus tenha piedade da alma dessa pessoa. E que também tenha piedade da minha se eu estiver julgando. Porque talvez a pessoa tá falando na inocência. Tá? Mas, pelo amor de Deus, esse vídeo tem que chegar num bispo, tem que chegar num padre, tem que chegar no papa. Alguém. Não vem falar que o papa não fala português, que vai ter alguém lá dentro pra traduzir pro papa. E o papa não fala português sim, que ele vinha no Brasil direto aqui, que ele era líder dos agostinianos. Pelo amor de Jesus, minha Nossa Senhora. Vocês não vai destruir a fé católica porque Cristo fez uma promessa eterna. Mas vocês vão gerar mais apostasia dentro da fé. Vocês vão gerar mais apostasia. Porque a história é uma coisa, a pessoa fala outra. Ela tira da cabeça dela, do imaginário, ela sai repetindo. Ela assiste um vidinho do YouTube e ela acredita que ela sabe tudo de cristianismo. Tudo. Católico virando espírita e católico apoiando. Jesus disse, não consultarás os mortos, pois os mortos nada sabem. É dado morrer apenas uma vez. Aquilo é demônio. Aquilo não é espírito. Aí que tipo de demônio é? Vai ler o livro de Enoque, o apócrifo lá, que fala dos Néfilins e tal. Quando teve aquele dilúvio lá, que bagaçou a terra tudinho e tal, que Deus expurgou a terra, os Néfilins, que eram os filhos dos homens com os anjos, das mulheres com os anjos, ficou preso ali, que é os demônios. Tanto que um exemplo é aquele exorcismo que reza exorcizamos de homens imundos, feritos, homens satânica, budestas, homens em curso infernales, adversali, homens médios, homens congregar, tecta, secta, diabólica, credo, petitione, veneno, propinário, vade, satana, derogamos a ordens, e assim por diante. Homens imundos é demônio. A pessoa não tá falando com a querida, ela está falando com o demônio. E aí, você não pode mais falar fé católica. Tem que vir eu que era um perseguidor, um ateu, fila da mãe, sair em defesa porque uma sala com 40 pessoas, ninguém defendeu a fé. Ali ainda eu relevo porque a maioria das pessoas era humilde, as pessoas boas de coração e não sabia. Mas isso não pode ficar desse jeito não. Alguém tem que tomar uma atitude. Tá? A minha parte eu fiz, eu gravei esse vídeo aqui, ó. Se alguém quiser compartilhar, mandar para um padre conhecido, mandar para alguém, uma autoridade. Mande se quiser vir atrás aqui para mim conversar, explicar.
Tô à disposição, ó, manda no meu Instagram, é o mesmo nome do canal, tá certo? Tenha uma boa noite a todos e que Deus tenha misericórdia de nós e das nossas almas, porque do jeito que vai as coisas, não dá pra explicar. Uma boa noite.